Parlamentares encerram audiências públicas do orçamento regionalizado. Nova proposta do Guia Alimentar para a População Brasileira é tema de debates no Legislativo. Comissão da Verdade discute circunstâncias da morte do ex-prefeito de Balneário Camboriú, Higino João Pio. E ainda, a visita da presidente Dilma Rousseff à capital catarinense. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares catarinenses concluíram esta semana o ciclo de audiências públicas do orçamento regionalizado. Foram 3 dias de debates em diferentes regiões do estado. 20 secretarias de desenvolvimento regional e um mesmo desafio: eleger entre tantas demandas as prioridades de cada uma para o orçamento estadual do ano que vem. As audiências públicas do terceiro e último ciclo de debates do Orçamento Regionalizado 2014 reuniram lideranças e a população do Grande Oeste, Planalto Norte e Planalto Serrano. Foram 6 encontros para a definição das demandas que deverão ser indicadas para a peça orçamentária de 2015. Em cada um dos encontros, servidores da Secretaria de Estado da Fazenda fizeram uma apresentação do sistema de acompanhamento físico e financeiro do Poder Executivo. O relatório mostra os investimentos previstos, quanto foi aplicado, em que estágio estão as obras e o que já foi 100% executado a partir das demandas eleitas nas audiências do orçamento. A constatação foi quase unânime, ainda que abaixo do esperado, houve aumento dos investimentos feitos pelo Executivo na comparação com os anos anteriores. Hospital regional foi construído e está em fase de implantação. Rodovia que liga Anchieta até a cidade de Romelândia está em pavimentação. Processos de recuperação de rodovias e de construções de escolas. Então são ações como essa que o Poder Executivo, em razão das audiências públicas, começa a executar em favor das comunidades. Se ela não tem não ocorre imediatamente, mas todas têm ocorrido. Nós temos aqui na região hospital regional, várias ligações asfálticas que só estão concluídos hoje em razão da inclusão no orçamento regionalizado. Tem algumas obras em andamento que estavam há bastante tempo reivindicadas, isso é importante, mas sempre temos que estar atentos para levantar as novas demandas, as novas necessidades, assim sendo contempladas não só nesta região, mas em todas as regiões, de acordo também com o esforço e com a participação de toda a comunidade que vem e participa também dessas reuniões. A cobrança por mais investimentos foi uma constante. Nós passamos por Joinville, passamos por Itajaí e vemos investimentos incalculáveis. E para nós aqui, poucos investimentos. Então essa diferença de investimentos tem que ser olhada de maneira diferente pelo governo do estado. A rodovia 477, que faz a ligação de Canoinhas passando por Major Vieira até a BR-116, é vital. Como é importante e indispensável a conclusão da rodovia, ou melhor, das rodovias, dos trechos que vão de Papanduva, Itaiópolis, Moema, a Doutor Pedrinho, fazendo a ligação do Vale do Itajaí com o Planalto Norte. Dos em torno de 20 bilhões do nosso orçamento, tem sobrado só 1 bilhão em torno disso para investimentos. O próprio Tribunal de Contas chama a atenção no seu relatório aí de 2013, que os investimentos são muito baixos. A partir das demandas regionais, poucos investimentos realizados. Em cada um dos encontros, deputados voltaram a destacar a importância da participação popular e, mais uma vez, defenderam o fortalecimento do orçamento regionalizado. É aqui no município que as pessoas vivem, é aqui no município que as pessoas precisam de saúde, precisam de educação, precisam de infraestrutura, e é dessas audiências públicas que nós conseguimos levantar o desejo da população, aquilo que as prefeituras precisam viabilizar, aquilo que o poder público precisa viabilizar nas regiões. Nós não podemos somente escolher as prioridades, discutir com as diversas regiões do estado de Santa Catarina, se nós não temos no passo seguinte o financeiro também descentralizado. Então, por isso que as secretarias regionais não conseguem se tornarem operantes frente a esse sistema, porque nós precisamos desta complementação. A única maneira de que o governante municipal possa dar conta daquilo que é a sua responsabilidade passa também por planejamento orçamentário.
passa por abandonar o conceito de que o único jeito de governar o município é buscar emendas na capital do estado ou na capital da União, e sim trabalhar a discussão das suas efetivas responsabilidades previstas na Constituição, fazer com que o orçamento se ajuste a isto e fazer com que essas discussões de planejamento orçamentário não seja apenas uma característica do setor público, mas da sociedade organizada também. Não pode ser uma participação passiva, precisa ser uma participação ativa, ou seja, além das audiências, dos prefeitos estarem aqui, os vereadores, vice-prefeitos, a sociedade como um todo, eles estão o tempo todo nos acionando, para que a gente também faça com que aquilo que foi elencado aqui saia do papel. No dia que a sociedade, as lideranças regionais, locais, os dirigentes locais não tiverem nenhum interesse, com certeza os governos vão fazer menos ainda, né? Então é fundamental a participação, é fundamental que se cobre. É claro que nós estamos falando de uma quantidade de recurso insuficiente, né, para a quantidade de ações que tem a ser realizada, de obras, de serviços a ser realizados, né? Mas é o que existe, é o que precisa ser pressionado para que exista mais, né? A exemplo das duas etapas anteriores, cada regional elegeu 3 demandas para o orçamento. A definição das ações começou pelo extremo oeste. As regionais de São Miguel, Itapiranga, Dionísio Cerqueira e Maravilha priorizaram demandas como a pavimentação de vários trechos de estrada, a exemplo da rodovia da Fronteira, a expansão da UDESC de Pinhalzinho e a reforma e aquisição de equipamentos para a rede hospitalar. Chapecó, Xanxerê, Quilombo, Palmitos e São Lourenço do Oeste também elegeram obras de infraestrutura, além de uma atenção especial a idosos e vítimas de violência sexual. Em Xanxerê, uma situação à parte. Além das 3 demandas, lideranças destacaram outras 2 prioridades. Nós temos uma rodovia que o pessoal acha a necessidade de se decretar a estadualização da mesma, que não consta do PPA, e isso vai ser discutido com a Assembleia Legislativa, né, para depois, posteriormente, a homologação ou não do governador num decreto, e também incluir um trecho de uma rodovia de São Domingos a Santiago, que já é estadualizada e é o trecho de terra. Hoje a necessidade e a demanda desses trechos é fundamental. Então, infelizmente, não puderam ser colocados no orçamento, mas deverão ser estudados para um próximo. Concórdia, Ceará e Joaçaba pediram a pavimentação de estradas, obras de contenção de alagamentos e a implantação de uma UTI neonatal. Videira, Caçador e Campos Novos elegeram como prioridades a construção e reabilitação de estradas, a construção de moradias populares e a aquisição de equipamentos para o monitoramento da segurança pública. A pavimentação de rodovias também foi eleita como emergencial por Canoinhas e Mafra. Uma das obras de consenso foi a reabilitação da SC 477 entre Canoinhas, Major Vieira e a BR-116. É uma rodovia que precisa, caráter emergencial, de uma recuperação total. Uma rodovia que serve para nós ligando Canoinhas até Papanduva, a BR-116, e por ela transita o tráfego pesado de caminhões com pinos. E é realmente uma rodovia fundamental para a nossa economia. Então a recuperação dela para nós é de fundamental importância, e tanto é que agora aqui, nesse momento, todos os prefeitos que estão presentes também, os vereadores, o nosso poder político, é favorável que nós pleiteemos isso e façamos a defesa agora na hora da defesa. As 3 últimas regionais a participar dos debates foram Lages, São Joaquim e Curitibanos. Entre as prioridades elencadas, destaque para a pavimentação de estradas, estruturação de hospitais e outras unidades de saúde e a construção e reforma de escolas. O encontro realizado em Lages encerra o ciclo de 13 audiências públicas realizadas este ano pela Assembleia Legislativa. Os encontros mobilizaram representantes das 36 secretarias de desenvolvimento regional e resultaram na definição de 108 demandas eleitas pela população para a peça orçamentária de 2015. Estamos na metade do nosso trabalho. Agora vamos recolher todas as emendas apresentadas nas 13 audiências públicas, né? São mais de 100 emendas, né, que nós teremos que incluir agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, que nós temos que votar até 30 de junho. A Assembleia só poderá entrar em recesso em junho, depois de votar a LDO.
para depois o governo encaminhar para a Assembleia Legislativa até 30 de setembro a LOA, né, que é a Lei do Orçamento, e aí sim nós nos debruçarmos em cima dela até o final do ano, até 15 de dezembro, que é a votação final do exercício do ano na Assembleia Legislativa. Então temos muito trabalho pela frente ainda, né? Então terminamos esta fase das audiências públicas e dar sequência agora conforme o programa e o prazo estabelecido pelo nosso regimento interno, que teremos que obedecer. A Comissão Mista de Responsabilidade Social finaliza os últimos ajustes do edital do prêmio, que deve ser lançado ainda este mês. Uma das novidades é a divulgação para as empresas e entidades interessadas em participar da premiação. Com o objetivo de garantir ainda mais transparência à premiação, a Comissão Mista de Responsabilidade Social vai incluir no edital deste ano a tabela de pontuação, que vai orientar as empresas e instituições participantes sobre os itens que serão considerados na avaliação pelo colegiado. Essa tabela consta a avaliação e os percentuais avaliados em cada um dos indicadores sociais internos e externos e também os ambientais, segmentado para as instituições privadas e também para as instituições de fins não econômicos. O edital do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC deste ano deve ser lançado ainda este mês. A partir da sua publicação, a comissão também vai realizar seminários em vários municípios do estado para divulgar os detalhes do prêmio. Com certeza nós temos muitas novidades, vamos integrar aí todas as regiões de Santa Catarina para também termos outras instituições, outras regiões apresentando as suas boas práticas. E veja a seguir, lançada na Assembleia, a campanha Conselheiro Cidadão. A intenção é tornar os tribunais de contas órgãos mais efetivos e abertos ao diálogo com a sociedade. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. As circunstâncias da morte do ex-prefeito de Balneário Camboriú, Higino João Pio, durante a ditadura militar, foram tema de audiência pública promovida pelas Comissões Nacional e Estadual da Verdade. A conclusão do laudo técnico é que o político foi morto em 1969, enquanto estava sob a custódia da Marinha, em Florianópolis. A audiência pública foi na sala das comissões do Palácio Barriga Verde. O coordenador do Núcleo Pericial da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Cunha, e os peritos da comissão apresentaram o laudo técnico sobre o caso. No dia 30 de janeiro deste ano, eles realizaram diligência na unidade militar, onde o prefeito de Balneário Camboriú, Higino João Pio, morreu em 1969. Eles fotografaram e fizeram um levantamento do local da morte. Higino Pio foi o primeiro prefeito de Balneário Camboriú. Ele foi eleito em 1965 pelo PSD, logo depois da criação do município. Em fevereiro de 1969, numa quarta-feira de cinzas, ele e outros funcionários da prefeitura foram presos por agentes da Polícia Federal e levados para a Escola de Aprendizes Marinheiros em Florianópolis. Todos prestaram depoimento e foram liberados, menos Higino Pio. No dia 3 de março, a família foi notificada da morte dele. Na versão das autoridades da época, a causa foi suicídio por asfixia e enforcamento. O corpo de Higino Pio foi encontrado preso por um pedaço de arame ao registro do banheiro do antigo camarote do Capelão, onde hoje funciona uma suíte do alojamento de oficiais. Os peritos concluíram que a versão de suicídio foi uma farsa e a causa da morte é homicídio por estrangulamento. Nós tivemos elementos referentes à rigidez cadavérica, que já se fazia instalada, ele estava com os braços já flexionados. Nós temos elementos do próprio nó, do sistema de forca, que sequer foi amarrado, né, no registro. Então sequer havia um sistema de forca eficiente para que constrangisse o pescoço de alguém, né? Então são a posição do cadáver, a localização do cadáver voltado para a parede, encaixado na parede. Esse, dentre inúmeros outros, a posição de chinelo, muitos outros vestígios que nós verificamos no local, nos convenceram, né, que não houve suicídio. Higino Pio é o único preso político morto em uma dependência pública de Santa Catarina.
Outros catarinenses atingidos pela repressão morreram ou desapareceram em outros estados do Brasil ou no exterior. A apresentação do laudo sobre a morte do prefeito de Balneário Camboriú contou com a presença de familiares dele, como o filho Júlio César Pio. E a gente está assim, muito emocionado, uma coisa que eu era um jovem, hoje eu tenho filhos com 37 anos, então para mim isso aí é muito dolorido ver um pai que conheci pouco, né? Que tenho certeza que ele era uma pessoa honesta, um cara de caráter, um grande administrador, né? Que hoje nós vimos em Balneário Camboriú o que é, algum início teve, né? Então a gente sente com pesar, mas satisfeito pelo trabalho feito pela Comissão da Verdade. Políticos da região de Itajaí e Balneário Camboriú e vários parlamentares acompanharam a audiência pública. Entre eles, o deputado Dado Xerém, sobrinho de Higino Pio. O grande ponto de interrogação está resolvido, né? Está comprovado que ele foi assassinado. A dor da família só o tempo vai curar. Agora, quem matou Higino João Pio? Essa é a pergunta que fica. A culpa é de quem? Essa é a grande pergunta e acho que esse é o grande encaminhamento que tem que ser feito a partir de agora. Quem matou Higino João Pio? A perícia do caso Higino Pio era uma reivindicação do Coletivo Catarinense de Memória, Verdade e Justiça desde a promulgação da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade em 2011. A partir do laudo dos peritos, o coordenador da Comissão Estadual da Verdade e o Ministério Público Federal devem dar prosseguimento às investigações. Nós vamos encaminhar formalmente o laudo técnico ao Ministério Público Federal, que tem o dever de investigar. Inclusive já existe um inquérito criminal aberto, mas nós vamos fornecer esse material para que eles consigam apurar os responsáveis pelo crime. Esse inquérito que se encontra em andamento é um inquérito que tem natureza civil, é um inquérito que busca identificar o que de fato aconteceu, esclarecer os fatos. A prova técnica é fundamental nessa compreensão e esclarecimento dos fatos, mas a ideia busca, inclusive, também a responsabilização, né, de quem tenha sido autor desses fatos, inclusive na instância civil, né, que é objeto desse inquérito. Outra audiência realizada esta semana discutiu a nova proposta do Guia Alimentar para a População Brasileira. A reunião foi promovida pela Comissão de Educação. Durante a audiência pública, os participantes avaliaram o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que está sendo produzido pelo Ministério da Saúde. O manual, destinado para a população em geral e também para educadores e profissionais de saúde, deverá substituir o atual guia, publicado em 2005. Para a elaboração do novo guia, o Ministério da Saúde usou uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2009. O Instituto analisou a alimentação de um grupo de mais de 30 mil brasileiros, de todas as regiões do país. A avaliação utilizou critérios da Organização Mundial de Saúde e os pontos positivos e negativos serviram como base para o novo Guia Alimentar. Entre as recomendações do novo guia estão usar com moderação ao temperar e cozinhar ingredientes como óleos, gorduras, sal e açúcar. O guia também indica que uma alimentação nutricionalmente equilibrada deve contar com alimentos em grande variedade e predominantemente de origem vegetal. Outra recomendação é que a utilização de produtos alimentícios prontos para consumo deve ser limitada ou evitada. Mick Lennon Machado, da Associação Catarinense de Nutrição, lembrou que o novo guia não é uma unanimidade e falou sobre a importância da educação alimentar. Ele é um instrumento para a educação populacional, então a gente precisa fazer uma discussão em cima do guia, como que ele se porta enquanto uma estratégia de educação. Hoje a gente tem dados alarmantes em relação à questão alimentar e nutricional no país, que nos apontam que as coisas não estão indo muito bem. Tanto os índices de sobrepeso e desnutrição, quanto os hábitos alimentares da população brasileira, eles não estão adequados. Então a gente precisa fazer mudanças mesmo, de cunho educacional para que as pessoas consigam mudar seus hábitos alimentares. Representante do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições da Universidade Federal de Santa Catarina, Manuela Mica Jomori questionou uma série de pontos do novo Guia Alimentar. Se é um guia para a população, tem termos que não ficam claros para o público leigo.
né? Então há necessidade de revisão desses termos, definir alguns conceitos, o que é alimento, o que é produto alimentício, né? E não colocar sempre um alimento como vilão, um alimento como bom. É assim que está colocado nessa nova versão, né? E é uma das principais coisas que a gente está discutindo e querendo que isso mude para fornecer um instrumento legal e disponível para a população em geral. Algumas recomendações, como a porção do alimento, a quantidade a ser consumida, foi extinguida da nova versão e as pessoas vão ficar sem saber como se orientar, né? Então são questões principais e gerais, né? Mas tem muitas outras coisas mais para serem trabalhadas. A audiência pública foi conduzida pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Aguiar. Esse guia alimentar está sendo questionado como guia alimentar da população brasileira. E como nós temos professores de gabarito que estão discutindo esse guia, nós estamos fazendo audiência pública para discutir esse guia à população brasileira e talvez criar o guia catarinense, já que nós temos professores competentes e pessoas interessadas em fazer com que o guia da alimentação, que é para toda a população, seja alguma coisa mais consistente e mais bem embasada. Temos a certeza que é uma discussão proveitosa, que hoje envolve nutricionistas, mas vai envolver médicos, cientistas e a parte interessada da população catarinense. Também na semana que passou foi lançada na Assembleia a campanha Conselheiro Cidadão, por um Tribunal de Contas da sociedade catarinense. A iniciativa tem caráter nacional e questiona a forma como são escolhidos os conselheiros nos tribunais de contas no país. O lançamento da campanha Conselheiro Cidadão aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa. Santa Catarina foi o 8º estado do país onde a campanha foi lançada. Mais de 70 entidades organizadas participam desta iniciativa, que tem por objetivo disciplinar a atual forma de escolha dos conselheiros dos tribunais de contas. Nós não estamos propondo mudança na Constituição nesse momento. Não vemos necessidade para isso, basta cumpri-la. Para se ter uma ideia, o Tribunal de Contas do Estado hoje, dos 7 conselheiros, 6 são ex-políticos. Políticos aposentados. Nós entendemos que basta abrir a participação de toda a sociedade e cumprir os requisitos que a Constituição estabelece. Em Santa Catarina, anualmente as contas do governo do estado e dos municípios são apreciadas pelo Tribunal de Contas, que desempenha um importante papel fiscalizador. A campanha pretende ampliar a efetividade deste controle com a democratização dos tribunais. A campanha tem 3 objetivos principais. Tá? O primeiro deles é tornar o processo de escolha transparente, de forma que qualquer cidadão possa acompanhá-lo e ele não ocorra aqui entre 4 paredes, como costumeiramente acontece. A imprensa tem noticiado que já há nomes para a substituição de um conselheiro que sequer se aposentou ainda e, em momento algum, houve transparência na discussão de como esse nome foi escolhido e de por que ele foi escolhido. O segundo objetivo da campanha é fazer com que o Poder Legislativo de Santa Catarina aprove uma lei processualizando, criando um rito para a escolha do cargo de conselheiro, com prazos, com a possibilidade de impugnação de candidaturas, com a possibilidade de qualquer cidadão que atenda aos requisitos constitucionais emprestar o seu nome ao processo e principalmente através de uma sabatina que funcione de verdade. E o terceiro objetivo seria o de organizar a sociedade no sentido de que ela passe a fazer o controle social, de que ela passe a observar melhor a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Para alterar o atual modelo de indicação ao TCE, um projeto de lei complementar está tramitando aqui no Parlamento para regulamentar o processo de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A intenção é tornar esta indicação mais democrática, com a possibilidade de participação de qualquer cidadão habilitado. Para preencher esses cargos, precisam ser pessoas formadas em nível superior na área de administração, contabilidade, direito e economia, critérios de idoneidade moral, que também são elementos que estão no processo, a isenção em relação às questões, às paixões partidárias e eleitorais, e também prazos no processo de escolha. Hoje a coisa acontece de forma muito célere, de forma que quando a sociedade fica sabendo é pelos meios de comunicação
com a situação já dada, né? Então a gente estabelece no projeto um prazo mínimo entre a publicação da vacância, né, do cargo de conselheiro e um prazo para a inscrição de todos do povo que estiver interessado, que cumprirem os requisitos técnicos e de idoneidade moral. Nós vamos trabalhar um grande processo de diálogo com a sociedade catarinense, a perspectiva de democratizar mais, né, regulamentar toda uma política estratégica da composição do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Nessa perspectiva nós estamos atuando, trabalhando junto com as organizações, né, de que a gente possa regulamentar este artigo. De fato, hoje já há possibilidades da sociedade participar, mas ela ainda não há uma regulamentação total, não há uma participação da sociedade neste debate, e nós esperamos que a gente consiga, a partir do debate, a partir da proposta do nosso projeto, há um período, né, para não ter tanta influência político-partidária na indicação do processo. Não que isso seja ruim, mas isso tem influenciado na nossa avaliação negativamente, para ter uma autonomia e um papel estratégico, de fato, de apurar, de cuidar bem do dinheiro público dos catarinenses. E veja ainda hoje, presidente Dilma Rousseff visita a capital catarinense. Os detalhes da passagem dela por Florianópolis você confere logo depois do intervalo. Nós voltamos já. A Escola do Legislativo está desenvolvendo uma pesquisa junto às câmaras de vereadores do Estado para traçar o perfil dos legislativos municipais. Os dados coletados no levantamento vão servir de base para os programas de capacitação promovidos pela escola nos municípios catarinenses. Em 6 meses de levantamento, 250 municípios já concluíram a primeira fase da pesquisa. Os dados vão apontar um diagnóstico detalhado sobre a estrutura das câmaras e o perfil e formação dos parlamentares e servidores dos legislativos. A partir das informações que nós obteremos com esse trabalho, nós conheceremos detalhadamente quem são, quantos são, qual a formação de cada um dos membros do Legislativo Municipal e dos servidores desse Legislativo, para a partir daí, né, formarmos um quadro daquele conhecimento necessário para que eles exerçam um bom trabalho junto às suas comunidades. A pesquisa pode ser respondida pela internet, por telefone e ainda em campo, e é dividida em 3 partes. O primeiro levantamento é um levantamento institucional, com as 295 câmaras de vereadores, que visa descobrir características sobre a infraestrutura das câmaras e o modo como elas se relacionam com os seus eleitores, com os cidadãos de cada um desses municípios. Além disso, nós estamos fazendo um levantamento com vereadores e outro levantamento com os servidores. Em comum, esses 2 levantamentos têm a ambição de descobrir qual é o perfil de vereadores e de servidores e também quais são as necessidades de capacitação que eles próprios percebem para exercer melhor o seu papel. Além disso, no caso específico dos vereadores, a gente está mapeando algumas das opiniões políticas dos vereadores a respeito de temas importantes para a cidadania e para a democracia no Brasil. Para atingir a totalidade das câmaras municipais, a Escola do Legislativo está atuando também na divulgação de informações que vão orientar os parlamentares e servidores sobre os métodos e objetivos da pesquisa. O objetivo da pesquisa é trazer os dados, resultados estatísticos. Nenhum dado individual será divulgado, nem de opiniões e nem quanto ao exercício profissional. Portanto, eu asseguro, todos podem responder. O trabalho, que deve ser concluído no próximo semestre, deve servir como base para os próximos cursos de capacitação que serão promovidos pela Escola do Legislativo junto às câmaras municipais. A presidente Dilma Rousseff esteve esta semana na capital catarinense. Nossa equipe acompanhou a visita. Confira. A cerimônia, realizada no Centro-Sul, em Florianópolis, foi concorrida. Participaram prefeitos, deputados, senadores, ministros e lideranças da região.
Aplaudida em vários momentos, a presidente Dilma Rousseff anunciou o investimento de mais de 500 milhões de reais em Santa Catarina. Foram confirmados recursos para a compra de equipamentos para o Hospital de Biguaçu, na Grande Florianópolis. A inclusão da obra de travessia urbana da BR-282 em Xanxerê, no PAC, além da construção de uma nova adutora no oeste do estado. Eu queria anunciar também, como já foi dito aqui, a importância dessa adutora de Chapecozinho. Ela é uma obra que nós temos consciência que altera completamente, né, o quadro de oferta de água na região. E a gente sabe que não existe vida humana sem água, não existe isso. Portanto, essa adutora de Chapecozinho é um projeto que o projeto executivo foi concluído pelo governo do estado e nós aportaremos os recursos no montante de até 200 milhões para que essa obra seja realizada. E aí vai beneficiar de fato alguns municípios, se eu não me engano, Chapecó, Xanxerê, Xaxim e Cordilheira Alta. Na área de educação, Dilma anunciou a sanção do projeto que prorroga por 90 dias o prazo para adesão ao programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior. A novidade foi festejada pelos presentes ao evento. Todos estão aqui para num gesto de gratidão e de reconhecimento. A senhora não viabiliza apenas a manutenção e aperfeiçoamento dessas universidades. A senhora viabiliza o nosso modelo de desenvolvimento, fortalecendo as regiões do estado, como diz o senador Luiz Henrique, dando vida, independência, futuro. E é exatamente isso que nós estamos comemorando aqui. Dilma Rousseff também anunciou investimentos em mobilidade urbana na capital catarinense. Nós estamos autorizando aqui investimentos em mobilidade urbana de 412 milhões. Metade do orçamento do governo federal e metade que nós financiamos em condições especiais. 30 anos para pagar, 5 anos de carência, 5% de taxa de juros. Com esses recursos, a Prefeitura vai construir 3 corredores exclusivos de ônibus. Isso significa que, mesmo sendo sob pneus, né, corredores exclusivos, implica que você tenha uma segregação do tráfego. E isso é importantíssimo para que o tráfego seja fluido. Além de 9 corredores alimentadores e 5 terminais e um centro de controle de tráfego. Florianópolis vai ser agraciada no dia de hoje com a maior participação, o maior repasse de recursos públicos federais ao município de Florianópolis da sua história. Isso foi construído em parceria e eu quero ressaltar aqui a participação decisiva do nosso governador João Raimundo Colombo, a sua liderança, e esses investimentos vêm se somar a diversos outros investimentos já realizados. E isso vai ser para priorizar o transporte público. Não vai ter obra viária focada exclusivamente no transporte individual. Serão novos corredores de ônibus no norte, no sul, no leste da ilha, e diversas obras de arte e engenharia que vão dar a Florianópolis um transporte coletivo para a população, sobretudo mais carente e mais humilde. Depois de anunciar o investimento de mais de R$500 bilhão aqui em Santa Catarina, a presidente Dilma Rousseff participou também aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, da formatura de mais de 2.000 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. O Pronatec oferece cursos gratuitos de qualificação profissional, promovidos por instituições como Senai, Senac e Instituto Federal de Santa Catarina. Entre os cursos mais procurados estão os de auxiliar administrativo, pedreiro, operador de computador, eletricista e recepcionista. Hoje nós temos 227 mil alunos no ensino médio, dos quais 48 mil estão fazendo o ensino técnico, 21%. São dados importantes. Santa Catarina tem o melhor nível de alfabetismo do Brasil, nível melhor que o de Portugal. Nosso índice é menos que 3% de analfabetismo. Mas a nossa história, o desenvolvimento industrial, a geração de empregos veio muito do ensino técnico. O Pronatec é um instrumento fundamental
para que as pessoas tenham uma perspectiva cada vez melhor na vida. Essa perspectiva significa conseguir um melhor emprego, conseguir uma renda maior para si e para sua família. Mas para o Brasil significa garantir maior desenvolvimento. A semana que passou também marcou a abertura de mais uma edição da FEAGRO. Nossos repórteres foram até lá para conferir. A FEAGRO 2014, a Feira e Exposição Agropecuária do Vale de Braço do Norte região, há 11 anos movimenta o agronegócio no estado e no sul do país. Neste ano, a estimativa é que mais de 20 milhões de reais sejam movimentados em negócios. Ao todo, são 88 estandes para compra e venda de implementos agrícolas, nutrição animal, máquinas e tratores. Nós que somos do sul do nosso estado, temos que ter o orgulho dessa feira, que é a maior feira de Santa Catarina, mas se prepara para daqui a pouco a maior feira do Brasil. Então, tudo que nós fizermos aqui, ajudarmos e contribuir, é muito pouco perto do tamanho que ela representa. A FEAGRO é um orgulho para nós, que acompanhamos há vários e vários anos o seu crescimento. Ela é linda, ela é vida, ela é energia, ela é alimento. Nós sem agropecuária não somos nada. Hoje o agronegócio vive um bom momento, a suinocultura, a avicultura de postura, fumicultura, piscicultura, o leite vive um bom momento. Isso deve atrair mais negócios para os nossos expositores, principalmente de máquinas e implementos. Um dos pontos altos do evento é o leilão de gado Jersey. Considerados animais com a melhor genética do mundo, eles também estão expostos na feira. O preço de apenas um destes animais gira em torno de R$40 mil e atrai investidores de várias regiões do país, movimentando a economia da região. É uma feira que nasceu da vontade da maioria dos empresários, das lideranças do agronegócio da região, e hoje é uma feira que beneficia a todos efetivamente. E só o fato de ser a maior feira de gado Jersey leiteiro da América Latina é um negócio fantástico e um dimensionamento que fugiu do controle apenas de Braço do Norte ou da região sul. Passou a ser uma feira extremamente importante para Santa Catarina e para o Brasil. Essa é uma feira que constitui-se no grande evento desta região, porque ela é extremamente bem organizada. Ela tem tudo a ver com a nossa região, porque a região está baseada, tem a sua economia baseada muito na agricultura e na pecuária. E é uma feira que expõe a nossa qualidade, a qualidade do nosso produto. E é um grande congressamento, a região se encontra na FEAGRO. Por essas razões, todas é que ela constitui-se, repito, no maior evento que essa região pode realizar. A região de Braço do Norte, no sul do estado, é considerada a maior bacia leiteira do estado. A feira contou também com a presença do ministro da Agricultura, Neri Geller, que trouxe o anúncio de novidades para o setor. Essa feira é uma feira importante, nós vamos assinar um convênio para a erradicação da brucelose no estado de Santa Catarina, em função do avanço muito forte do valor agregado da agroindústria, seja ela na suinocultura, na avicultura ou até agora na bacia leiteira também, que está avançando muito forte. A nossa presença aqui é nesse sentido, exatamente estimular feiras como essa, que incorpora cada vez mais tecnologia e dá oportunidade ao produtor melhorar e organizar sua propriedade. Durante a feira foram realizados também seminários nas áreas de piscicultura, fumicultura, suinocultura e bovinocultura leiteira. A FEAGRO 2014 já é considerada uma das 3 maiores no segmento em todo o mundo. A FEAGRO é um grande evento, que concentra, que estimula, que organiza e que desenvolve toda a região do agronegócio, que aqui está ficando cada vez mais forte. Antes o agronegócio era praticamente só no oeste, Aqui já é uma região que mostra uma força e um resultado extraordinário, uma competitividade, uma produção muito alta. Mais uma edição de uma feira que ultrapassa já os limites de Santa Catarina, uma feira que ganha repercussão nacional, desta feita com a presença do ministro da Agricultura, inclusive é a maior, considerada desde o ano passado, a maior feira do gado Jersey no mundo, e que é a oportunidade de mostrarmos os produtos, os bens, aquilo que a nossa região
produz com muita competência, com um grande diferencial de qualidade, que mostra a pujança do Vale do Braço Norte, do Sul e de Santa Catarina. E o Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até semana que vem.